Irmãos, fiquemos em pé e abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versos de 9 a 12. Dando sequência ao Sermão do Monte. Mateus 5, 9 a 12. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Todos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que Deus aplique ao nosso coração a porção lida da sua santa palavra. Discípulos comprometidos. Ser discípulo. Para ser discípulo verdadeiro, é necessário total dedicação. Negar-se a si mesmo a cada dia, entregar-lhe totalmente o coração. É tomar a cruz do sofrimento, caminhar com ele em santidade. Renunciar o mundo e o pecado, servi-lo com total fidelidade. Ser discípulo é amá-lo acima de tudo, entregando-lhe o coração em compromisso. É ter na alma a força da esperança, é ter no corpo a marca do serviço. O texto que lemos fala do comprometimento que o discípulo verdadeiro deve ter com o Senhor Jesus, com a obra do Senhor Jesus, com a vida cristã autêntica. Os discípulos comprometidos convivem com a pacificação. Jesus declara o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A referência aqui é a paz espiritual. Não é cessação de guerra, a mera cessação de violência entre as nações. Mas a paz que está em foco aqui é a paz espiritual profunda, gerada pelo Espírito Santo no coração daqueles que são servos de Deus, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram adotados no Senhor Jesus. Essa paz deve ser pessoal, deve se encontrar no coração daqueles que são de Cristo. Corações que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo, então desfrutam dessa paz. É a paz consigo mesmo. Mas também essa paz aponta para a interpessoalidade. É a paz interpessoal ou no relacionamento interpessoal. São aqueles que ajudam outros a terem a paz de Cristo
verdadeira, profunda e permanente no coração. Mas aqueles também que promovem a reconciliação. Por isso Jesus declara: bem-aventurados, felizes, ditosos são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, só os verdadeiros filhos de Deus possuem essa paz perfeita, completa, perene, crescente em si mesmos, no relacionamento com os outros, e eles, tendo essa paz, eles procuram levá-la a outros através do Senhor Jesus. É paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Estávamos em conflito, em guerra, mas a paz de Cristo veio ao nosso coração. E em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Então, temos essa paz espiritual, que é marca da nossa reconciliação com Deus através do Senhor Jesus. Então percebemos que é uma paz verdadeira, é uma paz profunda, é uma paz espiritual. Ela é gerada pelo Espírito Santo que habita em nós. Ela vem do próprio Cristo, na reconciliação que Ele fez entre nós e o nosso Deus, através da sua obra redentora, da sua obra expiatória lá na cruz do Calvário. Os filhos de Deus buscam a paz até com os inimigos. São coisas muito difíceis de serem compreendidas e de serem praticadas, porque essa questão da pacificação deve estar no coração e na vida daqueles que são de Deus e possuem essa paz verdadeira, espiritual, crescente. Jesus disse: amai os vossos inimigos. É fácil? Não. E orai pelos que vos perseguem. É muito difícil orar pelos que nos perseguem, especialmente quando nós temos consciência do que eles fazem. Mas a ordem divina proferida pelo Senhor Jesus é que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Como é difícil ser um discípulo verdadeiro, totalmente comprometido com o Senhor Jesus. E a palavra ainda diz, através do apóstolo Paulo: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, queridos, os discípulos comprometidos com Cristo convivem com a pacificação. Não são criadores de problema, geradores de conflitos, ou um problema procurando uma ocasião para acontecer. A palavra diz que nós, como filhos de Deus, devemos exercer o ministério da pacificação, porque essa paz já invadiu o nosso coração, inundou a nossa alma, preencheu o nosso espírito. Mas os discípulos
comprometidos com Cristo, além de conviverem com a pacificação, também confrontam a injustiça. O verso 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós cristãos somos injustiçados por causa da nossa fé, porque seguimos a Cristo, porque procuramos ter uma vida diferente da sociedade. E muitas vezes a sociedade não compreende e nos julga e age injustamente conosco. Essa injustiça já se manifestou no século I, através de rejeição aos cristãos e ao cristianismo, perseguição aos cristãos, prisão deles e até o martírio. Mas mesmo hoje, no século 21, o cristianismo é perseguido. Os cristãos são perseguidos de várias formas. E em muitos países, especialmente do continente africano e asiático, cristãos são presos e são martirizados. Tudo isso por causa da sua fé, por proclamarem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, é a manifestação da injustiça. Mas estes cristãos que são injustiçados não apresentam ao mundo, à sociedade, uma justiça própria, como mérito, não apresentam simplesmente obras que são meritórias para a sua vida espiritual. Eles vivem uma fé pautada na justiça de Deus, que lhes foi imputada no Senhor Jesus Cristo. E essa imputação da justiça divina aos eleitos, aos salvos, não foi de forma retributiva, ou seja, como se nós tivéssemos algum mérito. Ela foi imputada gratuitamente em Cristo. Então, é graça. E graça é favor imerecido. Então, nós fomos alcançados por essa justiça de Deus, plena, perfeita, e nos tornamos justos por Ele e em Cristo. Então o mundo odeia estes que são justificados por Deus em Jesus Cristo. É um ódio sem razão, mas nós fomos justificados pela fé, pela graça em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação nossa pela justiça de Deus que nos foi imputada em Cristo
traz essa paz espiritual permanente e eterna aos nossos corações, porque nos reconcilia com o próprio Deus. E o mundo e a sociedade não concorda com essa justiça que alcançou os eleitos. Eles se tornaram justos, vivem essa justiça verdadeira no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Por isso, confrontam a injustiça, e a sociedade não aceita tal postura. Por isso, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eles ganham o reino dos céus não por justiça própria, mas pela justiça de Deus que lhes foi imputada em Cristo. Então, eles foram justificados e exercem essa justiça plena, perfeita de Deus na sua caminhada cristã. Então, os discípulos comprometidos com Cristo confrontam a injustiça. O cristão precisa ser justo em todas as suas decisões, em todas as suas ações, em todos os seus julgamentos. Ele precisa manifestar essa justiça perfeita de Deus que ele está vivendo, e precisa se contrapor, confrontar a injustiça que há no mundo. Mas os discípulos de Cristo, comprometidos com Ele, discípulos verdadeiros, além de conviverem com a pacificação, de confrontarem a injustiça, participam do seu sofrimento, ou seja, dos sofrimentos de Cristo. Há pessoas que acham que se tornar cristã ou cristão é algo que vai acabar com todos os sofrimentos, que a vida vai virar um mar de rosas. A palavra de Deus não diz isso. O próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele promete estar conosco, mas não diz que quando nos tornamos cristãos, quando somos alcançados pela graça de Deus, não haverá mais nenhum sofrimento, não haverá mais nenhuma enfermidade. Isso é uma utopia, porque os sofrimentos deste mundo não podem se comparar com a glória futura que se manifestará na vida dos seus. Então o céu pode começar aqui, mas aqui ainda não é o céu. Não estamos glorificados. E na carreira cristã, o verdadeiro discípulo precisa participar dos sofrimentos de Cristo. É interessante que foi Ele mesmo quem disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí aqui parece um contrassenso.
Algo que muitas vezes não compreendemos, porque achamos que é só alegria. E alguns dizem é só vitória. É um evangelho utópico. Temos vitória, mas há derrotas temporárias na vida. A vitória vem depois. Mas o Senhor Jesus diz: regozijai-vos e exultai. E é interessante, não é uma opção, é uma ordem. O verbo está aqui no modo imperativo. É ordem, determinação. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. O texto frisa bem: ser injuriado, perseguido, mentirem, dizendo todo mal contra nós, por causa de Cristo. Não é você dando mau testemunho e as pessoas falando mal de você. Nada disso. É vivendo uma fé integral e íntegra, dando um bom testemunho, dignificando o nome de Cristo. Mas porque as pessoas odeiam os cristãos, elas os injuriam, os perseguem e mentem, dizendo todo mal contra eles. Queridos, sofrer injúrias, sofrer perseguições, isso acontece no atual século 21. Injúrias no emprego, na escola, na universidade, às vezes até em reuniões de familiares, aqueles que não conhecem a Deus, que não o servem, então muitas vezes injuriam os servos de Deus. Perseguição. Há muitos cristãos perseguidos no trabalho, na escola, na universidade. Hoje, ainda, no atual século 21. Mentiras e difamação, rejeição, preconceito. Agora, tudo isso tem que acontecer por causa de Cristo. Não é você receber isso porque merece, mas é por causa de Cristo. Você tendo uma vida digna, um bom testemunho, então isso deve provocar uma atitude de alegria espiritual profunda. Esse regozijar-se e exultar é um ato de profunda alegria espiritual, sabendo que isso está acontecendo debaixo da permissão de Deus, e é para o nosso crescimento espiritual e também para a glória do próprio Deus. Como eu frisei, por causa de Cristo, você é inocente, tem um testemunho digno, que honra ao Senhor, mas está sendo injuriado, estão difamando você, dizendo todo mal contra você. Então, você deve se alegrar espiritualmente. Jesus diz: porque eles perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vocês não são os únicos. Isso está só continuando. E vai acontecer até a volta
do próprio Cristo, quando se intensificará, não é? A perseguição com a chamada grande tribulação. Haverá recompensa espiritual. Bem-aventurados os perseguidos por minha causa. É grande o vosso galardão nos céus. A palavra não revela o que é essa recompensa denominada galardão. Não está ligado diretamente à salvação, mas está ligado ao serviço cristão, ao testemunho cristão, à nossa vivência da fé. Então, o Senhor mesmo declara que somos bem-aventurados, porque é grande o nosso galardão nos céus. A palavra declara: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Os sofrimentos fazem parte da vida humana e fazem parte da vida do crente. Porque Paulo dizia: para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Após a glorificação, iremos morar na presença de Deus, na glória celestial. Aí sim, não haverá mais perseguição, não haverá mais injúria, difamação, mentira. Não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Reflita e guarde no coração. Seja um discípulo fiel. Dê um bom testemunho para dignificar e honrar o seu Mestre Jesus Cristo. Seja um discípulo verdadeiro. Ame o Senhor Jesus acima de tudo. Priorize-o na sua vida. Comprometa-se totalmente com Ele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e participe dos seus sofrimentos. Sofra por causa de Cristo. Isso redundará em glória. Siga-o no tempo, a caminho da eternidade. Amém.